Olha só, galera, o YouTube aparentemente tá apagando o comentário, ou tá escondendo os comentários, tá? Não sou eu. É porque a configuração para deixar os comentários livres agora tá voltando para pré-aprovação sempre. Então eu tenho que fazer manualmente o negócio. Mas eu vou continuar fazendo o possível. Então podem comentar sem problema, tá? Não sou eu, é alguma coisa do YouTube. Deve ser besteira porque eu falei mal de alienígena. Sério, o robô do algoritmo tá desse jeito. E esse é o top 4 buchas com potencial. Isso aqui eu vou usar um headcanon e mais um material adicional do Databook para ver se dá para alavancar esses personagens a um papel mais proeminente na história. Mas é basicamente isso, vamos nessa. E eu não vou contar os mestres de maldições, tá? Que eles são vilões, eles vão sempre perder. Eu não vou botar o Chuquinho aqui não. Então vamos lá. Primeiro vamos começar com uma menção honrosa do Noritoshi, tá? Menção honrosa do Noritoshi aqui, já que ele já travou com o bucha. Primeiro que a técnica dele, tá? A manipulação de sangue, ela só consegue manipular o próprio sangue. Eu não sei, no caso do Chozo e dos irmãos, se eles conseguiriam manipular o sangue um do outro. Mas eu acho que não. Senão ele conseguiria manipular o sangue do Yuji quando ele estava lutando contra o Yuji. Se ele conseguisse manipular o sangue do Yuji, ele teria percebido que o Yuji era irmão dele imediatamente. Então eu acho que não dá para manipular o sangue do irmão, não. Mas o Noritoshi, ele só consegue manipular o próprio sangue. E ele desistiu, né? E a gente sabe que quem não tá com vontade de crescer acaba perdendo o potencial. No caso da Mai, por exemplo. Inclusive eu vi no Databook que a Mai, o que ela conseguia fazer por dia era no máximo um bonequinho de borracha. Coitado. Esse era o limite da Mai por dia, um bonequinho de borracha. Se ela vendesse na internet, né, no eBay, ela poderia fazer um dinheirinho. Mas era o máximo que ela conseguia fazer. E então o Noritoshi não vai entrar não vai entrar nem como bucha com potencial, tá? Porque ele não tem potencial mais nenhum. Nem a magia dele de multiplicação de flecha. Ele poderia vender flecha, né? Nesse caso. como homem de negócios. Mas deixa o Noritoshi pra lá. E vamos ao número 4. O número 4 é a Momo Nishimiya. A técnica dela é a manipulação de ferramenta. Mas aparentemente são só vassouras, tá? Eu fui checar no Databook. Não tem... O nome é manipulação de ferramenta, mas é porque eu acho que... Eu não sei se as outras pessoas da família dela manipulam outras coisas, mas aparentemente é só vassoura no caso dela, tá? E é um tipo de telecinese tátil, igual a telecinese do Superboy da década de 90. Eu não sei se esse Superboy atual, Connor Kent, que ele tem a roupa preta e tem a camiseta preta e o símbolo do Superman, que ele é filho do Lex Luthor e do Clark Kent. Eu não sei se esse Superboy tem a telecinese tátil. Mas nos anos 90 o Superboy tinha telecinese tátil, né? Que ele precisa estar encostando nas coisas para ele poder usar a telecinese dele. Ele meio que simulava super força nisso, por cima voo e tudo mais. Ele estava se encostando, né? Ele se encostava e ele conseguia se levitar. Mas no caso da Nishimiya é o seguinte. Ela só manipula a vassoura, né? Eu não sei se for manipulação de ferramentas em geral, ela teria que definir o que é uma ferramenta, né? E aí eu tava pensando nela manipular escombros, dela manipular areia de ferro, dela manipular minério de ferro, dela manipular pedaços de coisas venenosas, entendeu? Até em micro-organismos e tudo mais, em pedaços minúsculos, dela conseguir envenenar as pessoas, se ela conseguir jogar um monte de minério de ferro pela orelha do Sukuna, ela não conseguiria explodir o Sukuna de dentro para fora? Porque eu acho que a assinatura de energia amaldiçoada que ela consegue aplicar nesse negócio é mínima, né? Seria mínima no negócio. Mas tem o lance, né, de ser só vassouras, aparentemente. Eu tava pensando, depende do que você considera uma vassoura, por exemplo, né? Não daria para fazer uma vassoura... Se ela tivesse uma vassoura super pesada de titânio, por exemplo, ela conseguiria levitar a vassoura igual uma vassoura de madeira normal? Porque se desse, né, ela poderia usar várias vassouras como projétil. Então, umas mini vassourazinhas de 2 milímetros, ela poderia usar uma nuvem de mini vassourinhas para atacar assim a distância. Atacar a distância. E aí eu tava pensando nisso.
Imagina, ela faz mini vassourinhas minúsculas para entrar no ouvido dos oponentes e explodir eles por dentro. Esse lance da telecinese dela, se for só com vassoura. Se for só com ferramenta é até melhor nesse caso, né? Covarde ela não é. Ela entrou no combate ali quando foi necessário, contra o Kenjaku e tudo mais, quando todo mundo tava fudido já. Então eu acho que ela tem potencial. Só que não desenvolveu muito, né? Porque ela prefere ficar de batedora ali. É porque eu acho que os caras, na falta de batedora, eles precisaram dela. Ela acabou caindo nesse nicho, né? Mas eu acho que tem potencial sim, essa técnica dela aí. Manipulação de ferramenta, muito boa a técnica, muito boa. Talvez em próximas gerações, né? Seja uma técnica mais voltada para combate. Por enquanto, ela fica no número 4. Agora vamos pro número 3. O número 3 é o Kiyotaka Idichi. O Idichi, o nosso gerenciador ali, o gerente, né? É dito, né, que ele não tem uma técnica inata, mas ele tem talento com barreira. Ele consegue usar Shikigami. Ele estudou para ser feiticeiro, eu acho, tá? Eu não acho que ele deixou de ser feiticeiro porque ele era fraco, não. Eu acho que é o lance do estresse dele, né? Ele é um pouco mais suscetível ao estresse do que os outros. Eu acho que meio que fica a entender isso em todas as vezes que citam ele nos databook. No databook também, naquela páginazinha do final do capítulo, né? Que mostra ele também. Tudo eles citam muito desse lance do estresse dele, que ele não dá conta do estresse. Eu acho que foi por isso que ele deixou de ser feiticeiro. Porque no final, ali, no último feito do cara, ele conseguiu com barreira, com a barreira básica. Engraçado que na Wiki tá barreira simples, né? Mas não tem nada de simples nessa barreira. O cara conseguiu esconder 2 feiticeiros do mais alto grau, mais o feiticeiro de grau especial, amplificando o poder deles a 120%. E no final escondeu um vazio roxo de 200%. O cara escondeu assim. Tem sempre o lance, né, de que talvez aquela barreira que ele fez tenha sido com um pacto super poderoso, trocando a vida dele pelo negócio. Mas eu acho que não, porque se ele tivesse morrido, teriam comentado que o Idichi teria morrido ali. Eu acho que foi só um super esforço do cara mesmo. O cara tem potencial muito. E lógico, né, o lance de ser mestre de barreiras, ele pode ser o negócio que a maioria do pessoal que usa barreira, né, que é mestre em barreira, eles são meio passivos, né, entre aspas. Eu acho que não é alguém que tem uma personalidade combativa que para ser mestre em barreira nesse caso. No caso da Tengen, ela meio que virou arquiteta ali, né, do terrário dela, do aquáriozinho dela ali. Mas no caso dele ser mestre em barreira, ele podia ser um mestre em armadilhas, né? Existem muitos tipos de barreira, muito tamanho de barreira e tudo mais. Eu acho que tem potencial sim, teria potencial sim se ele quisesse, se ele não tivesse esse lance do estresse, né? Se ele pudesse ser mais ativo em combate, porque dá para aplicar várias instruções diferentes em barreiras, né? Tem aquela barreira que prende o Gojo, para pular de fora, uma barreira que prende o Gojo e é uma barreira automática. Ela foi feita automaticamente para funcionar automaticamente. Então, se dá para fazer isso, imagina o que o Idichi aí com potencial poderia fazer, né? Eu acredito nele. Eu não sei, eu não acho que vai voltar não. Talvez numa sequência, tá? Talvez numa sequência que se acabar o pessoal mesmo, o pessoal capacitado, o Idichi vai ter que ir pro campo de batalha. Ele vai ter que se preparar. Mas eu não vejo ele como porradeiro de frente não. Eu acho que ele viraria esse mestre de armadilhas mesmo. Eu acho que tem potencial. Mas vamos pro número 2. O número 2 é o Inumaki com o megafone. Que diferença faz, né? O megafone no moleque. No capítulo 0, o cara usou a técnica dele umas 3 vezes e ele tava com a garganta destruída já. Precisava do remedinho, né? Lá na primeira temporada, ele usou bastante até, aumentou, né? O alcance dele na técnica e tudo mais. Mas mesmo assim, já estava com a garganta destruída. Em Shibuya, com o megafone, ele conseguiu a noite toda. Ele conseguiu usar a técnica dele a noite toda. Ele conseguiu evacuar a maioria dos humanos ali, dos humanos normais. E ele sobreviveu ao Santuário Malevolente perdendo um braço só. Então, tem potencial demais essa técnica. Lógico que ele precisa de um refino muito maior, né? Para poder usar essa técnica sem se ferrar. Mas a primeira coisa que eu lembrei foi do Batman, né? Essa cena que tá aí no fundo. Bruce,
Please. I was wrong. You have to listen to me. Lex wants us. Tem potencial. Ele consegue usar por telefone, galera. Por telefone. O sinal do telefone. O sinal do telefone. Eu não sei se se tem limite de alcance, né? Eu acho que não, porque ele usou por telefone o negócio. Se ele usou por telefone, eu tava pensando numa rádio, tá ligado? Será que ele consegue usar por rádio? Ele consegue usar o poder dele à distância. Imagina, eu tava imaginando se ele tiver em combate próximo, né? Esses alto-falantes do Batman aí seriam úteis, né? Mas ele conseguiu usar por telefone, porra. Imagina se ele ligar pro Kenjaku, se ele ficar passando trote pro Kenjaku, daria pra fazer? Será? O Sukuna não tem telefone, né? Mas o Fushiguro tem. Será que ele... Não é possível que... pelo menos tentar atrapalhar, pelo menos. Seria interessante, né? O único defeito dessa técnica é que só funciona com seres vivos. Mas a pessoa... É dito, né? É dito que a pessoa ela precisa focar a energia amaldiçoada nos ouvidos e tudo mais para poder se defender dessa técnica. E eu acho que tem potencial. E só com o megafone o cara conseguiu lutar a noite toda, porra. Em Shibuya. Sobreviveu só perdendo um braço, enquanto a maioria das pessoas foi desintegrada ali no negócio. Então, eu acho que tem potencial sim, tem potencial. Vamos pro número 1. Número 1, o Charles Bernard, galera. Charles Bernard com o G Warstaff, né? É o G Senjo. Ele consegue ver o futuro, é uma visão de futuro automática. Só precisa de sangue do oponente, né? Mas o cara é um feiticeiro novato. Aparentemente ele tinha, como a gente viu que o Kenjaku fez, né? Usa a transfiguração inerte. Ele mudou as pessoas que tinham o fator, né? Mas que não tinham o cérebro para ser feiticeiros. Então a técnica do Charles Bernard aí, o cérebro para ser feiticeiro já vinha na família, né? Corria na família. E aí ele desenvolveu essa técnica do G Warstaff, né? Que é uma ferramenta amaldiçoada. Infelizmente ela quebra, né? A gente viu que ela quebra, o Hakari conseguiu quebrar. Mas no pouquinho de tempo ali, eu não sei se ele derrotou alguém, né? A gente não viu se ele tinha derrotado alguém, se ele tinha lutado contra alguém. Mas ele tinha alguns fundamentos, né? De Jujutsu. Provavelmente, se ele aprendeu isso, ele aprendeu fazendo engenharia reversa, vendo a própria técnica dele, né? Igual o Higuruma. Ele não é um gênio no nível Higuruma, mas a técnica dele é muito boa. A visão de futuro é automática. Quando ele consegue o sangue do oponente, né? Ele consegue criar um painel de mangá ali que dá uma visão de futuro automática. Infelizmente, ele tem que confirmar essa visão de futuro com a visão dele, né? É meio que a fraqueza da técnica dos quadros do Naoya e do Naobito, né? Ele tem que estar no campo de visão dele, senão não funciona. Mas eu não acho que seja uma fraqueza tão grande, não. É uma fraqueza se ele tem que iniciar a luta, né? Se ele tem que iniciar o combate, é uma fraqueza grande. Mas eu estava pensando, esse cara como um investigador de Jujutsu, ele seria excelente. Principalmente em locais que tem muito sangue, né? Tem muito sangue para encontrar vítimas desaparecidas, para ser um investigador, meio que um policial de Jujutsu, ele seria excelente. E se tiver alguma pessoa que já está lutando, né? No caso o Sukuna já sangrou bastante. Ele poderia ver bastante, ele poderia, ó, com dois arranhõezinhos arranhõezinhos ali no Hakari, o cara já tomou a frente do negócio. Então imagina pra quem tá sangrando bastante, tá ligado? O Sukuna sangrou bastante na luta contra o Gojo. Se ele tivesse como pegar esse sangue, o cara teria alguma vantagem ali, né? Pelo menos pra se tupar ali, pra ajudar a galera a fazer uns movimentos ali em grupo, né? Em conjunto. Eu acho que seria útil. Infelizmente o cara ficou de lado, né? Ficou de lado porque eu acho que o Geg não tá afim de ficar fazendo malabarismo com esse monte de personagem aí. Mas se o resto da galera só com o refino de energia amaldiçoada e com a fortificação conseguiu lutar um pouquinho com o Sukuna, esse cara aí tem potencial também, pô.
Esse cara tem potencial. Eu acho que vale. Eu acho que vale ele ser o número 1 Bucha com potencial. Infelizmente ele perdeu pro Hakari Imortal, mas o Hakari Imortal é poderoso pra cacete, pô. O Hakari Imortal é muito poderoso ali. Então, pros feiticeiros básicos ali, e por ser um novato, pela técnica dele ser uma arma de ataque, né? E da visão de futuro automática, automática ali, direto no cérebro dele. O lance de ter que estar no campo de visão, o Naobito foi feiticeiro por 71 anos com esse defeito e ele se deu muito bem, porra. Então eu acho que o Charles Bernard tem potencial, sim, tem muito potencial. Poderia inclusive participar de algum spin-off de investigação. Seria maneiro ele usar a técnica dele nesse ponto, né? O cara queria ser mangaka, mas ele vira feiticeiro investigativo ali, por necessidade. Seria interessante. Mas é isso. Esse é o meu top 4. O que vocês acharam aí? Vocês dizem aí. Eu chequei a maioria dos personagens, tá? Eu acho que esses são os mais fracos com potencial, esses 4 aí. Dos que estão vivos ainda, né? Porque o Ino não é bucha, o Ino não era bucha. É dito, né, que o cara tava fazendo prova para ser feiticeiro de grau 1. Feiticeiro de grau 1 é o máximo ali que um feiticeiro normal consegue. O Ino não era bucha, o Mekamaru não era bucha. Eu nem vou considerar o Panda, porque eu acho que ele não vai ter como progredir mais. Eu acho que não tem mais como progredir. O irmão da Nita, né? O irmão da Nita, a técnica dele não é de combate. Eu chequei a técnica dele. Não funciona, não tem como funcionar para combate ali. Então nem sei como encaixar o cara aí. Ele é muito útil, então não botaria como ele bucha também. Mas ele não é uma técnica de combate. Então esses são os que eu peguei aqui. Se eu esqueci algum, vocês me avisam. E é isso, eu fico por aqui. Domingo vai ter teoria sobre Sukuna, tá? Baseado nas imagens que o Gege fez pro capítulo, pro volume 25, que saiu lá no Japão. Então eu vejo vocês no domingo. Até mais, galera. Tchau, tchau.